Aos 65 anos de idade, jamais imaginei que minha primeira experiência no Tinder resultaria em uma das situações mais constrangedoras da minha vida. O que começou como uma busca inocente por companhia na terceira idade transformou-se em uma história real que ainda me causa arrepios. Esta é uma experiência que preciso compartilhar, pois revela os perigos ocultos do mundo dos relacionamentos digitais para a nossa geração. Muitas mulheres da minha idade sentem-se perdidas no universo dos aplicativos de encontros, acreditando que o amor na terceira idade é impossível ou perigoso demais para ser buscado online. Minha história serve como um alerta importante sobre os cuidados necessários ao navegar neste novo mundo digital. Os riscos são reais e podem acontecer com qualquer uma de nós, independentemente da nossa experiência de vida ou intuição desenvolvida ao longo dos anos. Vou contar exatamente o que aconteceu naquele encontro fatídico, desde os primeiros sinais estranhos até o momento em que me vi obrigada a procurar ajuda policial. Compartilharei os detalhes de como um homem aparentemente encantador revelou sua verdadeira face de forma assustadora. Também explicarei os sinais de alerta que inicialmente ignorei e que poderiam ter evitado toda essa situação traumática e perigosa. Durante meus 40 anos de casamento, nunca havia experimentado nada parecido com os aplicativos de encontros modernos. Como viúva há 3 anos, decidi dar uma chance ao amor novamente, seguindo conselhos de amigas mais jovens. Minha experiência anterior com relacionamentos sempre foi baseada em encontros tradicionais, apresentações familiares e conhecidos em comum, nunca através de plataformas digitais desconhecidas. Se você está começando a assistir agora, deixe um like para que eu saiba que posso continuar compartilhando histórias reais como esta. O que aconteceu comigo foi apenas o início de uma sequência de eventos que revelaram aspectos sombrios do comportamento humano que eu desconhecia completamente. A ingenuidade que pensei ser uma qualidade acabou se tornando minha maior vulnerabilidade nessa jornada pelo mundo dos relacionamentos online. Tudo começou quando minha neta me ajudou a criar um perfil no Tinder, insistindo que eu merecia encontrar alguém especial para compartilhar meus anos dourados. Ela me ensinou como usar o aplicativo, explicou os códigos e linguagens dessa nova forma de conhecer pessoas. Confesso que no início me senti completamente perdida, mas aos poucos fui me adaptando àquele universo digital que parecia tão distante da minha realidade tradicional. Logo nos primeiros dias recebi várias mensagens, mas uma em particular chamou minha atenção de forma especial. O perfil mostrava um homem elegante de 62 anos, viúvo como eu, com fotos em viagens internacionais e um sorriso cativante. Suas mensagens eram educadas, respeitosas e demonstravam um conhecimento cultural impressionante que me fazia sentir intelectualmente estimulada após anos de solidão. Durante 2 semanas conversamos intensamente através do aplicativo, trocando histórias de vida, experiências de viuvez e planos para o futuro. Ele parecia compreender exatamente meus sentimentos, minhas dores e minhas esperanças de forma quase telepática. Suas respostas chegavam sempre no momento certo, com as palavras perfeitas, como se soubesse exatamente o que eu precisava ouvir para me sentir especial e desejada novamente. O que mais me impressionava era sua aparente estabilidade financeira e emocional, características raras em homens da nossa idade disponíveis no mercado romântico. Ele falava sobre seus investimentos, suas propriedades e viagens pelo mundo, com uma naturalidade que me tranquilizava completamente.
parecia ser exatamente o tipo de companheiro que eu imaginava para esta fase da minha vida. Maduro, estabelecido e interessado em um relacionamento sério. Quando ele finalmente sugeriu um encontro pessoal, senti uma mistura de ansiedade e expectativa que não experimentava há décadas. Combinamos de nos encontrar em um restaurante tradicional da cidade, um local público e seguro que me dava confiança. Mal sabia eu que aquele encontro que parecia tão promissor se transformaria em uma experiência que testaria todos os meus conceitos sobre confiança e relacionamento tóxico. Passei a semana inteira me preparando para o encontro, escolhendo roupas, fazendo cabelo e unhas, sentindo-me novamente como uma jovem se arrumando para um primeiro encontro. Minha filha ficou preocupada com minha empolgação, alertando-me sobre os perigos dos encontros online. Mas eu estava confiante na minha capacidade de julgamento. Afinal, décadas de experiência de vida deveriam me proteger de qualquer situação perigosa ou constrangedora que pudesse surgir. No dia marcado, cheguei pontualmente ao restaurante e imediatamente notei algumas discrepâncias entre o homem à minha frente e as fotos do perfil. Ele parecia mais velho, menos cuidado e definitivamente não tinha a elegância que transparecia nas imagens digitais. Suas roupas estavam amarrotadas e ele emanava um odor estranho que misturava perfume barato com algo que não conseguia identificar completamente naquele primeiro momento. Durante os primeiros minutos de conversa, percebi que suas histórias não coincidiam com o que havia me contado pelo aplicativo. Os detalhes sobre viagens mudavam, os nomes de lugares ficavam confusos e ele parecia nervoso quando eu fazia perguntas específicas. Mesmo assim, tentei dar o benefício da dúvida, pensando que talvez fosse apenas nervosismo natural de um primeiro encontro. Minha natureza compreensiva me impedia de questionar diretamente essas incongruências que hoje considero sinais óbvios de alerta. O comportamento dele começou a ficar mais estranho quando pediu para mudar de mesa várias vezes, alegando problemas com a iluminação, com o ar-condicionado ou com outros clientes. Ele olhava constantemente por cima do ombro, como se esperasse alguém chegar a qualquer momento. Suas mãos tremiam ligeiramente e ele bebia água de forma compulsiva, sinais que minha inexperiência com relacionamentos tóxicos não conseguiu interpretar adequadamente naquele momento. Quando chegou a hora de pedir o jantar, ele insistiu para que eu escolhesse o vinho mais caro da carta, dizendo que queria me impressionar. Porém, quando a conta chegou, ele alegou ter esquecido a carteira no carro e pediu para que eu pagasse temporariamente. Essa situação constrangedora foi apenas o prenúncio de comportamentos muito mais graves que se seguiriam, transformando aquele encontro romântico em uma história emocionante pelos motivos completamente errados. Após pagar a conta constrangedora, ele sugeriu que fôssemos até seu carro para buscar a carteira e me ressarcir o valor do jantar. Contra todos os meus instintos de segurança, concordei em acompanhá-lo até o estacionamento do restaurante. O local estava pouco iluminado e quase vazio, criando um ambiente que imediatamente me deixou desconfortável. Ele caminhava de forma estranha, olhando constantemente ao redor, como se procurasse por algo ou alguém específico. Quando chegamos próximo ao carro que ele indicou, percebi que o veículo não correspondia à descrição luxuosa que ele havia me dado durante nossas conversas. Era um carro antigo, com várias avarias visíveis e um adesivo de uma empresa de aluguel parcialmente removido. Neste momento, todos os alarmes mentais dispararam
e comecei a questionar seriamente a veracidade de tudo que ele havia me contado durante nossas semanas de conversa online. Ele abriu o porta-malas de forma nervosa e, em vez de procurar uma carteira, começou a remexer entre objetos estranhos embrulhados em panos escuros. Suas mãos tremiam visivelmente e ele murmurava algo incompreensível para si mesmo. Quando perguntei sobre a carteira, ele me respondeu de forma agressiva, com um tom de voz completamente diferente do homem gentil que conhecera. Foi nesse momento que percebi estar em uma situação potencialmente perigosa. Tentei me afastar discretamente, mas ele percebeu minha intenção e segurou meu braço com força excessiva, deixando claro que não pretendia me deixar ir embora facilmente. Seus olhos tinham uma expressão que jamais esquecerei. Uma mistura de desespero, raiva e algo que me pareceu loucura. Comecei a entender que havia me envolvido com alguém completamente diferente da pessoa que pensava conhecer, através das mensagens carinhosas e respeitosas. A situação escalou rapidamente quando ele começou a fazer exigências financeiras, alegando que eu lhe devia dinheiro por gastos que ele teria feito para me impressionar. Sua versão da realidade estava completamente distorcida e percebi que estava lidando com alguém potencialmente instável. Nesse momento crucial, soube que precisaria de ajuda externa para me livrar daquela situação que fugia completamente do meu controle. Foi então que ele abriu completamente o porta-malas e vi algo que jamais imaginaria encontrar em um encontro romântico. Havia várias bolsas femininas, joias, documentos e objetos pessoais que claramente não pertenciam a ele. Meu coração disparou quando reconheci alguns itens como sendo típicos de mulheres da minha idade. Óculos de leitura, medicamentos para pressão, uma carteira com fotos de netos. A realidade começou a se formar em minha mente de forma aterrorizante. Ele percebeu minha expressão de horror e, em vez de tentar explicar, começou a rir de forma perturbadora. Me contou que eu era apenas mais uma velhinha ingênua que havia caído em sua armadilha através do Tinder. Revelou que criava perfis falsos especificamente para atrair mulheres solitárias da terceira idade, explorando nossa busca por companhia e amor. Sua estratégia era estudar nossos perfis para descobrir nossas vulnerabilidades emocionais e financeiras. O que mais me chocou foi descobrir que ele não era apenas um golpista romântico comum, mas alguém que havia desenvolvido um método sistemático de exploração. Ele me mostrou seu celular com diversos perfis falsos, cada um criado para atrair um tipo específico de mulher. Havia fotos roubadas de homens reais, histórias fabricadas e até mesmo roteiros de conversa que ele reutilizava com diferentes vítimas. Era uma operação criminosa sofisticada, disfarçada de busca por romance. Quando tentei novamente me afastar, ele se tornou ameaçador, deixando claro que conhecia detalhes sobre minha vida pessoal, minha casa e minha família. Durante nossas conversas online, eu havia compartilhado informações íntimas acreditando estar construindo uma relação de confiança. Agora percebia como essas informações poderiam ser usadas contra mim de forma perigosa. A violação da minha privacidade e confiança me deixou mais abalada que qualquer ameaça física. Nesse momento de pânico total, consegui sacar meu celular discretamente e enviar uma mensagem de socorro para minha filha. Também ativei a gravação de áudio, seguindo um conselho que havia visto em um programa de televisão sobre segurança pessoal. Essas ações se provariam cruciais para o que aconteceria nas próximas horas, quando a situação se tornaria ainda mais grave e complexa do que eu poderia imaginar. A tensão no estacionamento aumentava a cada segundo,
e eu sabia que precisava agir rapidamente antes que a situação saísse completamente do meu controle. Fingindo aceitar suas exigências financeiras, consegui distraí-lo tempo suficiente para dar alguns passos em direção à área iluminada do restaurante. Meu coração batia tão forte que achei que ele pudesse ouvir, mas mantive a aparência de calma para não provocar uma reação ainda mais violenta de sua parte. Quando ele percebeu minha tentativa de fuga, correu atrás de mim, gritando ameaças e acusações que não faziam o menor sentido. Suas palavras eram uma mistura confusa de raiva, desespero e o que me pareciam delírios de perseguição. Ele alegava que eu estava tentando arruinar seus planos e que não permitiria que eu contasse para ninguém sobre nosso encontro. A transformação completa de sua personalidade me fez entender como havia sido completamente enganada. Consegui chegar até a entrada do restaurante, onde havia mais pessoas e iluminação adequada. Mas ele continuou me seguindo e fazendo um escândalo público. Os outros clientes começaram a olhar curiosos para nossa discussão, alguns parecendo preocupados com a situação. Foi quando percebi que ele tinha medo da exposição pública e que a presença de testemunhas poderia ser minha salvação naquele momento desesperador da noite. O gerente do restaurante se aproximou para tentar entender o que estava acontecendo, e foi quando ele finalmente revelou sua instabilidade mental completa. Começou a gritar que eu era sua esposa há 20 anos, que estava tentando fugir com seu dinheiro e que tinha problemas psiquiátricos. Sua capacidade de inventar histórias em tempo real me assustou profundamente, pois percebi como facilmente poderia convencer pessoas desavisadas sobre sua versão distorcida da realidade. Nesse momento crítico, minha filha chegou ao local após receber minha mensagem de socorro, trazendo consigo 2 vizinhos homens para me ajudar. A chegada de reforços mudou completamente a dinâmica da situação, mas também revelou aspectos ainda mais perturbadores da personalidade dele. Em vez de recuar, ele tentou convencer minha própria filha de que eu estava tendo um episódio de confusão mental e que ele era meu namorado legítimo tentando me ajudar. A presença da minha filha e dos vizinhos deveria ter acalmado a situação, mas o comportamento dele se tornou ainda mais errático e perigoso. Ele tentou abraçar minha filha, chamando-a de enteada querida e insistindo que eu havia falado muito sobre ela durante nosso namoro de meses. Sua capacidade de manter a farsa, mesmo diante de evidências contrárias, demonstrava um nível de manipulação que eu jamais havia encontrado em toda a minha vida de relacionamentos normais e saudáveis. Minha filha, mais experiente com golpes modernos, imediatamente percebeu que se tratava de um criminoso e começou a fazer perguntas específicas que ele não conseguia responder. Quando ela pediu para ver fotos nossas juntos ou presentes que ele teria me dado, sua fachada começou a ruir completamente. Suas respostas se tornaram contraditórias e ele começou a mostrar sinais de agitação extrema, como se estivesse sob efeito de alguma substância. Os vizinhos que acompanharam minha filha eram homens grandes e intimidadores, o que claramente o deixou nervoso sobre a possibilidade de confronto físico. No entanto, em vez de recuar, ele ameaçou chamar a polícia, alegando que estava sendo vítima de uma armação familiar para roubar seus bens. A inversão completa da realidade que ele tentava criar era ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante de se presenciar em primeira pessoa. Foi quando minha filha descobriu os objetos suspeitos no porta-malas de seu carro que a verdadeira gravidade da situação se revelou completamente. Ela reconheceu algumas das bolsas e joias como sendo de uma vizinha idosa
que havia desaparecido meses atrás, após marcar um encontro através de aplicativo de namoro. A conexão entre os casos se tornou óbvia e aterrorizante, revelando que eu havia escapado por pouco de me tornar mais uma vítima de um predador serial. O momento em que percebemos a extensão real de seus crimes foi quando encontramos, entre os pertences roubados, um caderno com anotações detalhadas sobre suas vítimas. Havia nomes, endereços, rotinas diárias e até mesmo informações sobre familiares e bens financeiros de dezenas de mulheres. Meu nome estava na lista, junto com dados pessoais que eu havia compartilhado inocentemente durante nossas conversas românticas online. Enquanto examinávamos o conteúdo perturbador do caderno, ele tentou fugir correndo pelo estacionamento, mas os vizinhos conseguiram detê-lo após uma breve perseguição. Durante a contenção física, caíram de seus bolsos diversos celulares, cartões de crédito e documentos que claramente não eram seus. A quantidade de evidências físicas era impressionante e assustadora, revelando uma operação criminosa muito mais extensa do que qualquer um de nós havia imaginado inicialmente. Minha filha imediatamente ligou para a polícia, relatando a situação e solicitando presença urgente no local. Enquanto aguardávamos a chegada das autoridades, ele alternava entre súplicas desesperadas por liberdade e ameaças veladas contra mim e minha família. Suas mudanças bruscas de comportamento me fizeram entender como havia conseguido enganar tantas mulheres durante tanto tempo através de sua habilidade de manipulação psicológica sofisticada. O que mais me perturbava era a descoberta de que várias das mulheres em sua lista haviam sido relatadas como desaparecidas por suas famílias nas últimas semanas. Algumas eram casos que eu havia visto nos noticiários locais, mas nunca imaginara que pudesse haver uma conexão entre eles. A possibilidade de que algumas dessas mulheres tivessem sofrido algo pior que roubo me deixou fisicamente enjoada e emocionalmente devastada. Enquanto esperávamos a polícia, ele tentou negociar sua liberdade oferecendo informações sobre outras vítimas e cúmplices em sua operação criminosa. Revelou que não trabalhava sozinho, mas fazia parte de uma rede organizada que visava especificamente mulheres solitárias da terceira idade através de aplicativos de relacionamento. A existência de uma organização criminosa dedicada a explorar nossa demografia me fez perceber o quão vulneráveis nós, mulheres maduras, estávamos no mundo digital. A gravação de áudio que eu havia iniciado discretamente capturou suas confissões parciais e ameaças, proporcionando evidência crucial para o caso que se seguiria. Sem perceber, ele havia admitido envolvimento em múltiplos crimes, enquanto tentava me intimidar para manter silêncio. Esta evidência se tornaria fundamental para conectá-lo a outros casos e, possivelmente, salvar futuras vítimas de seus esquemas elaborados de exploração romântica e financeira. Quando as viaturas policiais chegaram ao local com sirenes ligadas, a realidade da situação finalmente se consolidou completamente em minha mente. 2 delegados experientes saíram dos carros e imediatamente assumiram controle da cena, separando todas as partes envolvidas para colher depoimentos individuais. O profissionalismo dos oficiais me tranquilizou, mas ao mesmo tempo me fez entender que estava oficialmente envolvida em um caso criminal sério que mudaria minha vida para sempre. O suspeito tentou mais uma vez convencer os policiais de sua versão distorcida dos fatos, alegando ser vítima de um mal-entendido romântico entre pessoas maduras. Sua performance foi convincente inicialmente, demonstrando anos de prática
em enganar figuras de autoridade. Porém, quando os oficiais examinaram o conteúdo de seu carro e encontraram os múltiplos celulares e documentos roubados, sua fachada desmoronou completamente diante da evidência física irrefutável. Durante meu depoimento inicial, tive dificuldade em organizar cronologicamente todos os eventos da noite devido ao choque emocional e à adrenalina. Os policiais foram pacientes e compreensivos, ajudando-me a reconstruir a sequência de acontecimentos desde nossa conversa online até a chegada deles ao local. Percebi como minha inexperiência com situações criminais me deixava confusa sobre detalhes que poderiam ser cruciais para a investigação. A descoberta mais chocante veio quando um dos delegados reconheceu o suspeito como alguém procurado em conexão com outros casos similares em cidades vizinhas. Aparentemente, ele operava em uma área geográfica ampla, mudando constantemente de local para evitar detecção pelas autoridades locais. Minha situação não era um caso isolado, mas parte de um padrão criminoso estabelecido que havia vitimizado dezenas de mulheres ao longo de meses, ou possivelmente anos. Quando me informaram que precisaria acompanhá-los à delegacia para prestar depoimento formal e registrar boletim de ocorrência, senti uma mistura de alívio por estar segura e apreensão sobre o processo legal que se iniciaria. Nunca havia imaginado que minha busca inocente por companhia na terceira idade resultaria em uma noite na delegacia como vítima de crime. O constrangimento pessoal se misturava com a gratidão por ter escapado de algo potencialmente muito pior. O ambiente da delegacia às 10 da noite era intimidador e completamente fora da minha zona de conforto habitual. Corredores com iluminação forte, o som constante de telefones tocando e policiais discutindo casos criavam uma atmosfera que me lembrava constantemente da seriedade da situação. Minha filha permaneceu ao meu lado durante todo o processo, oferecendo apoio emocional enquanto eu tentava processar mentalmente tudo o que havia acontecido naquelas últimas horas intensas. Durante a espera para prestar depoimento formal, o delegado responsável pelo caso me informou sobre a extensão real das atividades criminosas do homem que eu havia conhecido como meu pretendente romântico. Ele era procurado em pelo menos 5 estados brasileiros por crimes similares, sempre visando mulheres solitárias entre 50 e 70 anos através de aplicativos de relacionamento. Sua especialidade era criar perfis falsos convincentes que exploravam especificamente as necessidades emocionais da nossa faixa etária. O que mais me chocou foi descobrir que algumas de suas vítimas anteriores haviam perdido não apenas bens materiais, mas também suas economias de toda uma vida. Ele utilizava técnicas sofisticadas de manipulação psicológica para ganhar confiança completa antes de aplicar golpes financeiros devastadores. Algumas mulheres haviam chegado ao ponto de vender suas casas para ajudá-lo com emergências familiares ou oportunidades de investimento, que ele inventava com maestria criminosa. Enquanto prestava meu depoimento detalhado, o escrivão me informou que minha gravação de áudio havia capturado confissões parciais que seriam fundamentais para conectá-lo a outros casos não resolvidos. Sem perceber, eu havia documentado evidências que poderiam ajudar a fazer justiça para outras vítimas que não tiveram a sorte de escapar como eu. Esta informação me deu um senso de propósito em meio ao trauma pessoal que estava vivenciando. A parte mais difícil do depoimento foi relatar os detalhes íntimos das nossas conversas online, percebendo como havia sido sistematicamente manipulada
através de técnicas que ele provavelmente usava com todas as suas vítimas. Cada palavra carinhosa, cada demonstração de interesse e cada momento de conexão emocional que havia experimentado eram, na verdade, parte de um roteiro calculado para explorar minha vulnerabilidade como mulher viúva em busca de companhia genuína. Nas horas que se seguiram na delegacia, comecei a experimentar o verdadeiro impacto emocional do que havia vivenciado durante aquela noite traumática. As mãos tremiam incontrolavelmente. Minha voz falhava quando tentava descrever os momentos mais assustadores e sentia ondas de náusea toda vez que pensava no quanto havia estado próxima de um perigo real. O choque inicial estava dando lugar a uma compreensão mais profunda da violação psicológica que havia sofrido. A percepção de que havia sido estudada, catalogada e manipulada como um alvo fácil me fazia questionar minha própria capacidade de julgamento após décadas de vida. Como uma mulher inteligente e experiente havia caído tão facilmente em uma armadilha tão elaborada? A autoculpa começava a se instalar, mesmo sabendo racionalmente que eu era vítima de um criminoso profissional, especializado em enganar pessoas, exatamente como eu, através de técnicas psicológicas sofisticadas. Minha filha percebeu meu estado emocional deteriorado e solicitou o apoio de uma psicóloga da delegacia, que me explicou sobre o trauma que vítimas de crimes de confiança costumam experimentar. Aparentemente, ser enganada por alguém em quem depositamos confiança romântica causa um tipo específico de dano psicológico que vai além do medo físico. A violação da intimidade emocional pode ser mais duradoura que qualquer prejuízo material sofrido. Durante nossa conversa, a psicóloga me informou que mulheres da minha idade são particularmente vulneráveis a esse tipo de crime, porque nossa geração não cresceu com a desconfiança natural necessária para navegar no mundo digital. Nossa tendência a confiar e nosso desejo genuíno de conexão humana são explorados por criminosos que estudam especificamente nossas características demográficas e psicológicas. Esta informação me ajudou a entender que minha experiência não era resultado de falha pessoal. O que mais me perturbou foi saber que provavelmente continuaria revivendo aqueles momentos de medo por semanas ou meses, mesmo estando fisicamente segura. O delegado me informou que seria necessário comparecer a audiências futuras e possivelmente confrontar meu agressor novamente durante o processo legal. A ideia de ter que vê-lo outra vez, mesmo em ambiente controlado, me causava ansiedade antecipada que competia com meu desejo de ver justiça sendo feita. Conforme a investigação progredia durante aquela madrugada na delegacia, os policiais descobriram que o homem que me havia enganado era apenas uma peça em uma operação criminosa muito maior e mais organizada. Através dos múltiplos celulares encontrados em sua posse, identificaram conexões com outros criminosos que operavam esquemas similares em diferentes regiões do país. Era uma verdadeira empresa do crime, especializada em explorar mulheres solitárias da terceira idade, através de relacionamentos românticos falsos. A estrutura da organização me deixou impressionada pela sua sofisticação profissional, adaptada para fins criminosos. Havia pessoas responsáveis por criar perfis falsos convincentes, outras especializadas em manter conversas prolongadas para construir confiança, e ainda um terceiro grupo encarregado dos encontros presenciais e execução dos golpes. Cada membro tinha uma função específica, minimizando os riscos individuais, enquanto maximizavam a eficiência da operação como um todo. O que me assustou profundamente
foi descobrir que eles mantinham bancos de dados detalhados sobre suas vítimas potenciais, incluindo informações sobre nossa situação financeira, rotinas diárias, estrutura familiar e vulnerabilidades emocionais específicas. Meus dados pessoais estavam arquivados junto com centenas de outras mulheres, catalogados como se fôssemos mercadorias em um catálogo comercial. A desumanização completa da nossa dor e solidão para fins lucrativos me deixou profundamente revoltada. Durante o interrogatório, meu agressor revelou informações sobre como eles selecionavam suas vítimas através de análise de perfis em múltiplos aplicativos de relacionamento. Procuravam especificamente por mulheres recentemente viúvas, divorciadas há pouco tempo ou que demonstrassem sinais de isolamento social em suas descrições pessoais. Nossa honestidade e vulnerabilidade emocional eram transformadas em armas contra nós mesmas através de manipulação calculada e fria. A descoberta mais perturbadora foi saber que eles compartilhavam estratégias e técnicas através de fóruns online, dedicados especificamente a ensinar como explorar mulheres maduras, emocionalmente carentes. Existiam manuais detalhados sobre como identificar alvos lucrativos, manter conversas convincentes e executar diferentes tipos de golpes, dependendo do perfil psicológico da vítima. A sistematização do abuso emocional como método criminoso me fez perceber a extensão real do perigo que nossa geração enfrenta no mundo digital. Nas primeiras horas da manhã, começaram a chegar à delegacia outras mulheres que haviam sido contactadas pela polícia após a descoberta dos dados em posse do criminoso. Ver aqueles rostos cansados e assustados me fez entender que minha experiência, por mais traumática que fosse, não era única nem isolada. Éramos todas mulheres maduras, educadas e inteligentes que havíamos caído nas mesmas armadilhas emocionais elaboradas por essa organização criminosa especializada em nos explorar. A primeira mulher a chegar foi Dona Maria, de 68 anos, que havia perdido nosso primeiro contato foi através de mensagens no próprio aplicativo. João escrevia de forma educada, demonstrava interesse genuíno por minhas histórias e compartilhava detalhes sobre sua vida que pareciam autênticos. Durante 3 semanas, conversamos diariamente sobre nossos gostos, experiências de vida e expectativas. Ele dizia ser viúvo há 5 anos, morar sozinho e trabalhar como consultor financeiro aposentado. As conversas evoluíram para chamadas de vídeo, onde pude ver um homem aparentemente dentro do perfil apresentado. João tinha cabelos grisalhos, usava óculos e falava com um sotaque que parecia do interior paulista. Durante essas videochamadas, ele mostrava sua casa, que era simples, mas organizada, e até apresentou um gato que dizia ser seu companheiro. Tudo parecia genuíno e tranquilizador para quem estava dando os primeiros passos no mundo dos relacionamentos online. Ele demonstrava conhecimento sobre assuntos variados, desde culinária até política, sempre respeitando minhas opiniões diferentes. João também mostrava interesse pela minha família. Perguntava sobre meus filhos e netos com carinho aparente. Essa atenção me fazia sentir valorizada de uma forma que não experimentava há anos. Era reconfortante ter alguém que demonstrava curiosidade genuína sobre minha vida e meus pensamentos. As histórias que ele contava sobre sua vida pareciam coerentes e bem estruturadas. Falava sobre viagens que havia feito, restaurantes que frequentava na cidade dele e até mesmo sobre problemas de saúde típicos da nossa idade. João também enviava fotos do seu cotidiano,
um prato que havia preparado, uma vista da janela de casa, o gato dormindo no sofá. Todos esses detalhes construíam uma imagem de normalidade que me tranquilizava. Após um mês de conversas virtuais, João sugeriu que nos encontrássemos pessoalmente. Propôs vir até São Paulo, já que eu havia mencionado não me sentir confortável para viajar sozinha até o interior. A princípio hesitei, mas ele foi muito compreensivo com meus receios e sugeriu um encontro em local público durante o dia. Pouco sabia eu que estava prestes a descobrir que nem tudo o que parece real na internet corresponde à realidade. A preparação para o encontro me consumiu por uma semana inteira. Escolhi e reescolhi roupas, fiz cabelo e até comprei uma roupa nova especialmente para tal ocasião. Minha filha mais velha notou minha ansiedade e perguntou o que estava acontecendo. Decidi contar sobre João e ela ficou preocupada, mas respeitou minha decisão, pedindo apenas que eu mantivesse contato constante durante o encontro. Combinamos de nos encontrar em um shopping da zona oeste de São Paulo, num café que eu conhecia bem. Escolhi esse local porque era movimentado, seguro e tinha estacionamento fácil. João disse que chegaria de ônibus, o que na época me pareceu normal para alguém que morava no interior. Marcamos para um sábado, às 15 horas, horário que me dava tempo de me arrumar com calma pela manhã. Na noite anterior ao encontro, mal consegui dormir. Minha mente oscilava entre expectativa e nervosismo. Será que a conexão que sentíamos virtualmente se manteria pessoalmente? Será que ele me acharia interessante ao vivo? Essas eram perguntas normais para qualquer pessoa prestes a ter um primeiro encontro. Mas aos 65 anos, tudo parecia mais intenso, como se fosse uma última chance de encontrar companhia. João me ligou na manhã do encontro, confirmando horário e local. Sua voz estava um pouco diferente, mais nervosa talvez, mas atribuí isso à ansiedade natural do momento. Ele perguntou se eu não preferia um local mais reservado, mas mantive minha escolha do café no shopping. Algo em minha intuição me dizia para não mudar os planos, embora na época eu não soubesse exatamente por quê. Saí de casa 2 horas antes do horário combinado, mesmo sabendo que chegaria muito cedo ao shopping. Preferi ter tempo para me acalmar, tomar um café e observar o movimento antes de João chegar. Estava ansiosa, mas também empolgada com a possibilidade de finalmente conhecer pessoalmente alguém que havia conquistado minha atenção de forma tão especial. Mal imaginava que essa ansiedade se transformaria em algo muito diferente em poucas horas. Cheguei ao shopping às 13 horas e fui direto ao café escolhido para o encontro. Pedi um cappuccino e me sentei numa mesa estratégica, de onde podia observar a entrada principal do estabelecimento. Meu telefone estava sempre à mão e eu checava constantemente as mensagens, esperando alguma confirmação de João sobre sua chegada. O tempo parecia passar mais devagar e cada homem que entrava no café me fazia olhar com expectativa. Às 15h10, um homem se aproximou da minha mesa, hesitante. Era mais baixo do que João parecia nas videochamadas. Usava óculos diferentes e tinha um corte de cabelo bem distinto do que eu estava acostumada a ver. Quando ele disse meu nome, senti um aperto no estômago. A voz era a mesma das ligações, mas algo estava definitivamente diferente. Ele se desculpou pelo atraso e se sentou à minha frente com um sorriso que parecia forçado. Durante os primeiros minutos de conversa, tentei identificar o que estava me incomodando tanto. João parecia nervoso além do normal, evitava contato visual direto e suas respostas sobre a viagem até São Paulo eram vagas e confusas. Quando perguntei sobre o gato que ele sempre mostrava nas videochamadas,
Ele hesitou antes de responder, como se precisasse se lembrar de qual gato eu estava falando. As inconsistências foram se acumulando rapidamente. Ele não conseguiu me indicar como chegar ao restaurante que sempre dizia frequentar em sua cidade. Quando mencionei uma viagem que ele havia me contado em detalhes, João pareceu não se lembrar exatamente do que havia falado. Mais alarmante ainda foi quando ele começou a fazer perguntas sobre minha situação financeira, de forma mais direta do que jamais havia feito virtualmente. A sensação de desconforto foi crescendo a cada minuto que passava. João não era exatamente a pessoa com quem eu havia conversado durante semanas. Havia algo de errado, muito errado naquela situação. Quando ele sugeriu que fôssemos a um local mais reservado para conversarmos melhor, decidi que precisava encontrar uma desculpa para encerrar o encontro. Porém, o que aconteceu em seguida foi muito além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Quando João insistiu para irmos a outro lugar, alegando que o café estava muito barulhento, minha intuição disparou um alerta vermelho. Disse que preferia ficar ali mesmo, mas ele começou a insistir de forma mais veemente, chegando ao ponto de tentar me convencer que havia reservado uma mesa num restaurante próximo. O problema era que ele não havia mencionado nenhuma reserva anteriormente, e essa informação nova me deixou ainda mais desconfiada. Ele então mudou completamente de comportamento. O homem educado e gentil das conversas virtuais deu lugar a alguém mais autoritário e impaciente. João começou a fazer comentários sobre como eu estava diferente do que esperava e questionou se as fotos que enviei eram realmente minhas e atuais. Essas perguntas me ofenderam profundamente, já que sempre fui honesta sobre minha aparência e idade. A situação ficou mais tensa quando ele perguntou diretamente sobre minha aposentadoria e se eu tinha dinheiro guardado para curtir a vida. Quando respondi de forma evasiva, João insistiu, dizendo que precisávamos ser transparentes um com o outro se quiséssemos ter uma relação séria. A forma como ele enfatizou a palavra transparentes me fez perceber que suas intenções podem não ser as que ele havia demonstrado durante nossas conversas. Tentei mudar de assunto, mas ele voltava insistentemente às questões financeiras. João queria saber se eu morava sozinha, se tinha cartão de crédito com limite alto, e até mesmo perguntou sobre joias que eu poderia ter em casa. Essas perguntas eram completamente inadequadas para um primeiro encontro e totalmente diferentes do tom respeitoso que ele mantinha nas conversas virtuais. Quando disse que precisava ir ao banheiro, João se ofereceu para me acompanhar até lá, alegando que conhecia bem o shopping. Essa foi a gota d'água. Nenhum homem educado e respeitoso faria tal sugestão num primeiro encontro. Nesse momento, percebi que não estava apenas diante de alguém diferente das conversas online, mas possivelmente diante de uma pessoa com intenções perigosas. Precisava encontrar uma forma de sair daquela situação o mais rápido possível. Aproveitei o momento em que João se distraiu, olhando o telefone para discretamente enviar uma mensagem rápida para minha filha, pedindo que me ligasse em 10 minutos fingindo uma emergência. Era um plano simples que me daria uma desculpa para ir embora. Enquanto digitava a mensagem sob a mesa, ele levantou os olhos e perguntou com quem eu estava conversando, em um tom possessivo que me assustou ainda mais. Menti dizendo que era apenas uma confirmação de compromisso para mais tarde, mas João pediu para ver meu telefone, alegando que queria ter certeza de que eu estava sendo sincera com ele. Essa exigência me deixou indignada e, ao mesmo tempo, apavorada.
Recusei firmemente, dizendo que meu telefone era privado. Ele então mudou de estratégia, tentando parecer magoado, dizendo que esperava mais confiança da minha parte. Quando minha filha ligou conforme o combinado, atendi rapidamente, inventando que minha neta estava passando mal e que eu precisava ir para o hospital imediatamente. João ouviu a conversa e se ofereceu para me levar de carro, dizendo que seria mais rápido do que eu ir sozinha de transporte público. Quando disse que preferia ir de táxi, ele insistiu que seria irresponsabilidade minha recusar ajuda numa situação de emergência. Levantei da mesa determinada a ir embora sozinha, mas João me seguiu, insistindo que precisava me ajudar. Ele parecia conhecer bem o shopping, indicando caminhos alternativos e sugerindo saídas que eu não conhecia. Quando disse que preferia sair pela entrada principal onde havia chegado, ele argumentou que por outra saída seria mais rápido para pegar um táxi. A pressão psicológica estava se tornando insuportável. João não aceitava minha recusa e continuava me seguindo pelos corredores do shopping, sempre com argumentos aparentemente lógicos, para justificar sua insistência. Foi nesse momento que percebi que não se tratava apenas de um encontro frustrado, mas de algo potencialmente perigoso. Precisava tomar uma atitude mais drástica para me livrar dessa situação antes que ela saísse completamente do meu controle. Enquanto caminhávamos pelos corredores do shopping, João continuava insistindo para me acompanhar. Mas agora seu comportamento havia se tornado visivelmente estranho. Ele olhava constantemente por sobre os ombros, como se estivesse verificando se alguém nos seguia ou observava. Quando passávamos por câmeras de segurança, ele baixava instintivamente a cabeça ou mudava de direção, alegando conhecer caminhos melhores. Numa tentativa desesperada de me livrar dele, parei em frente a uma loja movimentada e disse que precisava comprar algo rapidamente para minha neta no hospital. João se ofereceu para entrar comigo, mas eu disse firmemente que preferia fazer isso sozinha. Ele então sugeriu que me esperaria na entrada da loja, posicionando-se de forma que podia observar tanto a entrada quanto a saída da loja. Dentro da loja, procurei discretamente um funcionário e expliquei que estava sendo incomodada por um homem. O rapaz que me atendeu foi muito solícito e me mostrou uma saída dos fundos que dava acesso a outro corredor do shopping. Por alguns minutos, pensei que havia conseguido me livrar de João. Mas quando cheguei ao estacionamento, ele estava lá me esperando. A presença dele no estacionamento me apavorou completamente. Como ele sabia onde eu havia estacionado meu carro? Quando questionei, João disse que havia me visto chegando mais cedo e notado onde eu havia deixado o carro. Isso significava que ele estava me observando muito antes do horário marcado para nosso encontro, algo que me fez perceber que a situação era muito mais séria do que eu imaginava. Ele se aproximou do meu carro e se posicionou entre mim e a porta do motorista, insistindo mais uma vez que me levaria ao hospital. Suas mãos tremiam ligeiramente e ele suava excessivamente, apesar da temperatura amena do estacionamento. Quando peguei a chave do carro, João fez um movimento rápido como se fosse pegar algo do bolso. Foi nesse momento que decidi gritar por ajuda. Uma decisão que mudaria completamente o rumo daquela tarde terrível. Meu grito por socorro ecoou pelo estacionamento e imediatamente chamou a atenção de algumas pessoas que estavam próximas. João tentou me acalmar, dizendo alto que eu estava passando mal e que ele só estava tentando ajudar. Sua mudança rápida para esse papel de bom samaritano me fez perceber o quão calculista ele era. Continuei gritando, dizendo claramente que não conhecia aquele homem e que ele estava me assediando.
Um casal de meia-idade que estava próximo se aproximou imediatamente. O homem perguntou se eu estava bem, enquanto a mulher se posicionou entre mim e João. Expliquei rapidamente que havia conhecido aquele homem pela internet, que era nosso primeiro encontro e que ele estava me seguindo e insistindo para me acompanhar contra minha vontade. O casal entendeu imediatamente a gravidade da situação. João tentou novamente mudar a narrativa, dizendo que éramos conhecidos há muito tempo e que eu estava confusa ou nervosa por causa da situação da minha neta no hospital. Chegou até mesmo a mostrar nosso histórico de conversas no WhatsApp como prova de que nos conhecíamos. Porém, o casal que havia me ajudado não se deixou enganar pela encenação dele. A mulher sugeriu que chamássemos a segurança do shopping. E foi exatamente isso que aconteceu. Em poucos minutos, 2 seguranças chegaram ao local. João tentou se explicar para eles, mantendo sua versão de que era tudo um mal-entendido e que ele só estava preocupado com minha situação familiar. Mas seu nervosismo era evidente e sua história não condizia com o que eu estava relatando. Quando um dos seguranças sugeriu que fôssemos até a central de segurança para esclarecer a situação, João imediatamente mudou de postura. Disse que precisava ir embora urgentemente porque tinha um compromisso importante. Tentou se afastar rapidamente, mas o segurança pediu que ele aguardasse. Foi nesse momento que a situação tomou uma proporção muito maior e percebi que estava prestes a descobrir quem realmente era o homem com quem havia conversado durante todas aquelas semanas. Na central de segurança do shopping, fomos recebidos por um supervisor que imediatamente percebeu a seriedade da situação. Ele pediu nossos documentos para identificação. E foi nesse momento que a primeira grande revelação aconteceu. O nome no documento de João era completamente diferente do que ele havia me dito durante todas nossas conversas. Seu nome verdadeiro era Carlos Alberto Silva. E ele tinha 52 anos, não 67 como havia alegado. Quando questionado sobre a discrepância, Carlos inventou uma história confusa sobre ter usado um nome social, porque estava passando por problemas familiares. O supervisor da segurança não acreditou na explicação e decidiu verificar se havia algo mais sério envolvido. Pediu que aguardássemos enquanto fazia algumas consultas no sistema, algo que deixou Carlos visivelmente nervoso. Durante a espera, Carlos tentou várias vezes me convencer a dizer que tudo havia sido um mal-entendido. Chegou a sussurrar que poderíamos resolver aquilo entre nós, sem envolver mais pessoas. Sua insistência e desespero me confirmaram que havia algo muito errado com toda aquela situação. O supervisor notou a tensão e pediu que ficássemos em salas separadas. Depois de aproximadamente 20 minutos, o supervisor voltou com uma expressão grave. Informou que havia encontrado algumas informações preocupantes sobre Carlos e que seria necessário acionar a polícia. Carlos tentou protestar, dizendo que seus direitos estavam sendo violados, mas o supervisor foi irredutível na decisão. Foi nesse momento que comecei a dimensionar o quão perigosa havia sido minha situação. O supervisor me informou confidencialmente que Carlos tinha um histórico de ocorrências relacionadas a golpes aplicados contra mulheres conhecidas pela internet. Havia pelo menos 3 boletins de ocorrência registrados contra ele, em diferentes cidades do estado. Senti meu sangue gelar ao perceber que eu havia estado face a face com um criminoso experiente. Alguém que havia feito outras vítimas antes de mim. A viatura da polícia militar chegou ao shopping em aproximadamente 15 minutos. Os policiais foram diretamente à central de segurança
onde o supervisor já havia preparado todas as informações sobre o ocorrido. Expliquei toda a situação desde o início. Como conheci Carlos no Tinder, nossas conversas, as inconsistências do encontro e seu comportamento assediador no estacionamento. Carlos mantinha sua versão de que tudo não passava de um mal-entendido entre dois adultos que se conheceram pela internet. Alegava que eu estava nervosa e interpretando mal suas intenções genuínas de ajuda. Porém, quando os policiais confrontaram ele com as informações do seu histórico criminal, sua postura mudou completamente. Ficou calado e pediu para falar com um advogado. Um dos policiais me informou que Carlos era suspeito de aplicar golpes conhecidos como romance scam ou golpes do amor, onde criminosos criam perfis falsos em aplicativos de relacionamento para conquistar a confiança de vítimas e depois roubá-las ou extorquí-las. O fato de ele ter insistido tanto em questões financeiras durante nosso encontro se encaixava perfeitamente no modus operandi descrito. Os policiais decidiram conduzir Carlos para uma delegacia para averiguação mais detalhada. Eles me explicaram que seria importante eu registrar um boletim de ocorrência, não só pelo que havia acontecido comigo, mas também para ajudar na investigação dos outros casos em que ele estava envolvido. A princípio hesitei, pensando que talvez estivesse exagerando, mas os policiais foram enfáticos sobre a importância da denúncia. Nesse momento, compreendi que minha experiência frustrante com o Tinder havia se transformado em algo muito maior. Não era apenas uma questão pessoal de um encontro que deu errado, mas sim uma situação que envolvia um criminoso que havia feito outras vítimas. Senti uma responsabilidade de levar o caso até o final, tanto para minha própria segurança, quanto para proteger outras mulheres que poderiam passar pela mesma situação. A viagem até a delegacia foi uma das mais tensas da minha vida. Fui no meu próprio carro, seguindo a viatura onde Carlos estava sendo conduzido. Durante o trajeto, minha mente não parava de processar tudo o que havia acontecido. Como eu, uma mulher experiente de 65 anos, havia sido enganada tão facilmente. Os sinais estavam todos lá, mas minha solidão e vontade de encontrar companhia me fizeram ignorá-los. Liguei para minha filha durante o caminho e contei rapidamente o que estava acontecendo. Ela ficou desesperada e quis vir imediatamente para a delegacia, mas pedi que aguardasse em casa até eu ter mais informações sobre como o caso seria conduzido. Prometi manter contato constante e avisar sobre qualquer desenvolvimento importante. Na delegacia, fui atendida por uma escrivã muito atenciosa, que me explicou todo o processo de registro do boletim de ocorrência. Ela me contou que casos como o meu estavam se tornando cada vez mais comuns, especialmente envolvendo pessoas mais velhas que estavam experimentando aplicativos de relacionamento pela primeira vez. Suas palavras foram reconfortantes, mas também alarmantes sobre a extensão desse tipo de crime. O delegado responsável pelo caso me informou que Carlos seria interrogado e que, dependendo do que fosse descoberto, ele poderia ser mantido sob custódia ou liberado mediante pagamento de fiança. Explicou também que meu depoimento seria fundamental para esclarecer os fatos e que eu precisaria retornar nos próximos dias para complementar as informações. Durante o registro do boletim de ocorrência, precisei relatar todos os detalhes das nossas conversas online, as inconsistências do encontro e principalmente o comportamento dele no estacionamento. Foi constrangedor ter que admitir para estranhos que havia sido tão ingênua. Mas a escrivã me assegurou que não havia nada de errado em buscar companhia e que a culpa
era inteiramente do criminoso que havia se aproveitado da minha boa-fé. Durante o processo na delegacia, o investigador responsável pelo caso me chamou para uma conversa particular. Ele havia acabado de receber informações de outras delegacias sobre Carlos e queria me deixar ciente de detalhes importantes sobre o homem que eu havia conhecido. O que ele me revelou foi muito pior do que eu poderia imaginar. Carlos Alberto Silva não era apenas um golpista comum. Ele estava sendo investigado por uma série de crimes contra pelo menos 8 mulheres diferentes, todas entre 55 e 70 anos, conhecidas através de aplicativos de relacionamento. Em alguns casos, ele conseguira entrar na casa das vítimas e roubar as joias, dinheiro e objetos de valor. Em outros, havia aplicado golpes mais sofisticados, conseguindo dados bancários e informações pessoais. O investigador me mostrou fotos de outros perfis falsos que Carlos usava na internet. Ele tinha pelo menos 4 identidades diferentes, com nomes, idades e histórias completamente distintas. As fotos que usava eram de pessoas reais, provavelmente obtidas de redes sociais, e ele chegava a criar histórias elaboradas para cada personagem. O João, que eu conheci, era apenas uma de suas várias personas. Mais chocante ainda foi descobrir que uma das vítimas anteriores de Carlos havia sido encontrada amarrada em casa, após ele ter conseguido sua confiança durante semanas de conversas online. Ela havia sido roubada e agredida fisicamente. Quando ouvi essa informação, senti um frio na espinha ao perceber o quão próxima eu estive de uma situação similar ou até pior. O investigador me explicou que meu caso seria fundamental para a acusação, porque eu era a primeira vítima que havia conseguido escapar e denunciar Carlos antes que ele consumasse o crime. Meu depoimento e as evidências das nossas conversas online seriam peças-chave para incriminá-lo definitivamente. Compreendi naquele momento que minha experiência terrível poderia ajudar a fazer justiça não apenas para mim, mas para todas as mulheres que haviam sofrido nas mãos daquele criminoso. Sair da delegacia naquele primeiro dia foi uma experiência surreal. Eu havia entrado como uma mulher que pensava ter vivido apenas um encontro frustrado, mas estava saindo como vítima de uma tentativa de crime e testemunha-chave de uma investigação criminal complexa. O peso dessa realidade me atingiu com força total quando finalmente cheguei em casa e tive um momento para processar tudo o que havia acontecido. Minha família ficou em estado de choque quando contei todos os detalhes. Meus filhos se revezaram entre alívio por eu estar segura e culpa por não terem me alertado suficientemente sobre os perigos dos aplicativos de relacionamento. Minha filha mais velha chorou ao imaginar o que poderia ter acontecido se eu não tivesse seguido minha intuição e pedido ajuda no estacionamento. As noites seguintes foram as piores. Eu não conseguia parar de pensar em todos os momentos em que estive vulnerável durante aquelas semanas de conversa com Carlos. Ele sabia onde eu morava, conhecia minha rotina, tinha informações sobre minha família e situação financeira. O investigador havia me assegurado que ele permaneceria detido, mas ainda assim eu me sentia exposta e insegura. Revisei obsessivamente todas nossas conversas no WhatsApp, procurando sinais que deveria ter percebido antes. Os indícios estavam lá. Perguntas muito específicas sobre minha situação financeira, interesse excessivo sobre minha rotina diária, tentativas sutis de descobrir quando eu ficava sozinha em casa. Como eu havia sido tão cega para esses sinais evidentes? A sensação de ter sido manipulada emocionalmente
era quase tão dolorosa quanto o medo físico que havia sentido. Carlos havia investido semanas criando uma conexão falsa comigo, fingindo interesse genuíno por minha vida e meus sentimentos. Tudo aquilo que me fez sentir especial e desejada havia sido calculado friamente para me transformar em sua próxima vítima. Essa traição da confiança foi, de certa forma, mais traumática do que o encontro assustador em si. Nos dias seguintes, fui chamada várias vezes à delegacia para complementar meu depoimento e fornecer mais evidências. O investigador me pediu para não apagar nenhuma conversa do WhatsApp, pois todas seriam importantes para o processo. Também precisei entregar meu telefone para uma perícia técnica que pudesse rastrear todas as interações que tive com Carlos durante aquelas semanas. O advogado de defesa de Carlos tentou desqualificar meu testemunho, alegando que se tratava de um mal-entendido entre dois adultos e que não havia evidências de tentativa de crime. Porém, quando as outras vítimas foram localizadas e começaram a depor, o padrão de comportamento criminoso dele ficou claramente estabelecido. Cada história era similar à minha, mas com desfechos muito mais traumáticos. Durante uma das audiências, tive que sentar na mesma sala que Carlos e relatar novamente todos os detalhes do nosso encontro. Foi uma das experiências mais difíceis que já vivi. Ele me olhava fixamente enquanto eu falava, com uma expressão que oscilava entre desprezo e tentativa de intimidação. O juiz precisou chamá-lo à atenção várias vezes por seu comportamento inadequado durante meu depoimento. A promotoria construiu um caso sólido baseado não apenas no meu testemunho, mas também nas evidências dos outros crimes que Carlos havia cometido. As conversas do WhatsApp foram periciadas e confirmaram que ele usava técnicas de manipulação psicológica, conhecidas como grooming, para conquistar a confiança das vítimas antes de atacá-las. O processo se estendeu por quase 6 meses, durante os quais tive que comparecer ao fórum várias vezes. Cada audiência reabria as feridas emocionais do ocorrido, mas eu sabia que era importante persistir. Não estava fazendo isso apenas por mim, mas por todas as mulheres que poderiam ser vítimas dele no futuro, se ele não fosse devidamente punido pela justiça. Finalmente chegou o dia do julgamento final de Carlos Alberto Silva. O juiz havia analisado todas as evidências, ouvido todos os depoimentos das vítimas e considerado os argumentos tanto da acusação quanto da defesa. Eu estava na sala do tribunal, cercada pelos meus filhos, aguardando ansiosamente pela decisão que encerraria oficialmente esse capítulo traumático da minha vida. Carlos foi condenado a 8 anos de prisão por múltiplos crimes: estelionato, tentativa de roubo, violação de dados pessoais e associação criminosa. O juiz foi claro ao afirmar que crimes contra idosos seriam punidos com todo o rigor da lei e que o uso de aplicativos de relacionamento para atrair vítimas era uma circunstância agravante que justificava a pena severa. Durante a leitura da sentença, o juiz fez questão de elogiar minha coragem em denunciar e persistir com o processo até o final. Ele afirmou que meu depoimento foi fundamental para estabelecer o padrão criminoso de Carlos e para proteger outras potenciais vítimas. Essas palavras foram um bálsamo para minha alma ferida, pois me fizeram sentir que todo o sofrimento havia valido a pena. A condenação foi amplamente noticiada na imprensa local como um alerta sobre os perigos dos relacionamentos online para pessoas da terceira idade. Vários jornalistas me procuraram para entrevistas, mas decidi falar apenas em uma ocasião, esperando que minha história pudesse alertar outras mulheres sobre os sinais de perigo que eu havia ignorado inicialmente.
A Helena que saiu da delegacia naquela manhã não era mais a mesma mulher que havia criado um perfil no Tinder dias antes. Algo havia mudado profundamente em seu interior. Como se uma antiga versão de si mesma tivesse finalmente despertado. Aos 65 anos, ela descobriu que ainda tinha muito a aprender sobre sua própria força e sobre os perigos do mundo moderno. Nos dias seguintes, ela se encontrou refletindo constantemente sobre os eventos. Cada detalhe da experiência com Eduardo se tornava uma lição valiosa sobre sinais que deveria ter observado. As amigas do clube de leitura notaram uma mudança em seu comportamento. Ela parecia mais alerta, mais confiante, mas também mais cautelosa em suas interações sociais. O processo de cura emocional não foi linear. Alguns dias ela se sentia empoderada pela forma como havia lidado com a situação, enquanto outros eram marcados por momentos de vulnerabilidade e questionamento. Helena passou a frequentar um grupo de apoio para vítimas de golpes, descobrindo que sua experiência, embora traumática, havia sido relativamente branda comparada a outras histórias. Esta fase de recuperação trouxe consigo uma nova perspectiva sobre relacionamentos e confiança. Ela começou a valorizar ainda mais as amizades verdadeiras que havia cultivado ao longo dos anos. As conversas com suas amigas se tornaram mais profundas, abordando temas como solidão, vulnerabilidade e a busca por companhia na terceira idade. A experiência também despertou nela um senso de responsabilidade social, que ela não esperava. Helena começou a considerar como poderia usar sua experiência para ajudar outras pessoas em situações similares. A ideia de transformar seu trauma em uma força positiva começou a ganhar forma em sua mente, preparando-a para uma jornada completamente nova. A transformação de Helena de vítima em defensora foi gradual, mas determinada. Ela começou a pesquisar sobre golpes direcionados a idosos, especialmente aqueles que exploravam a solidão e o desejo por companhia. Descobriu estatísticas alarmantes sobre o aumento desses crimes e percebeu que sua experiência poderia servir como um alerta importante para outras mulheres. Inicialmente, ela compartilhou sua história apenas no grupo de apoio, mas logo percebeu o impacto positivo que suas palavras causavam. Outras participantes do grupo relataram que os detalhes específicos de sua experiência as ajudaram a identificar situações similares em suas próprias vidas. Helena descobriu que tinha um talento natural para explicar os sinais de alerta de forma clara e acessível. Encorajada pelo feedback positivo, ela começou a dar palestras em centros comunitários e grupos da terceira idade. Sua abordagem era única. Ela não dramatizava na experiência, mas apresentava os fatos de forma direta, sempre enfatizando a importância da precaução, sem desencorajar completamente a busca por relacionamentos. Sua história real, relacionamento tóxico e a experiência com amor na terceira idade se tornaram exemplos educativos poderosos. A resposta da comunidade foi surpreendente. Mulheres de diferentes idades começaram a procurá-la para compartilhar suas próprias experiências ou pedir conselhos sobre situações suspeitas. Helena percebeu que havia encontrado um propósito que ia muito além de sua própria cura. Ela estava genuinamente ajudando a proteger outras pessoas de experiências traumáticas similares. O trabalho voluntário trouxe uma nova dimensão para sua vida, mas também a fez refletir sobre os aspectos mais amplos da solidão na terceira idade. Ela começou a questionar não apenas como proteger pessoas de golpistas, mas como criar conexões genuínas e seguras para aqueles que buscam companhia em suas vidas maduras.
O envolvimento de Helena com a prevenção de golpes a colocou em contato com uma realidade que ela não havia percebido completamente antes: a epidemia de solidão entre pessoas maduras. Através das histórias que ouvia em suas palestras, ela compreendeu que sua própria experiência com Eduardo era apenas a ponta de um iceberg muito maior, que incluía isolamento social, vulnerabilidade emocional e a desesperada busca por conexão humana. Esta percepção a levou a uma jornada de autoconhecimento ainda mais profunda. Helena começou a questionar seus próprios motivos para ter se cadastrado no Tinder. Seria apenas curiosidade? Ou havia uma solidão mais profunda que ela não queria admitir? A honestidade brutal consigo mesma revelou que, apesar de uma vida social ativa, existia um vazio emocional que ela havia tentado preencher através de aplicativos de namoro. Conversas com outras mulheres em situações similares revelaram padrões comuns. Muitas haviam passado por perdas significativas. Cônjuges falecidos, filhos que se mudaram para longe, círculos sociais que diminuíram com o tempo. O Tinder e outros aplicativos pareciam oferecer uma solução rápida para essa solidão, mas frequentemente expunham pessoas vulneráveis a indivíduos mal intencionados. Helena começou a desenvolver uma compreensão mais nuançada do problema. Não se tratava apenas de alertar sobre golpes, mas de abordar as causas raiz que tornavam as pessoas suscetíveis a eles. Ela percebeu que a educação sobre segurança digital precisava ser acompanhada de discussões mais amplas sobre saúde emocional, autoestima e formas seguras de construir relacionamentos na maturidade. Esta compreensão expandida a motivou a buscar treinamento formal em aconselhamento para idosos. Helena sentiu que precisava de ferramentas mais sofisticadas para ajudar as pessoas não apenas a evitar golpes, mas a construir vidas emocionalmente mais ricas e satisfatórias. Sua jornada pessoal estava se transformando em uma missão profissional. 2 anos após o incidente com Eduardo, Helena se encontrava em uma posição que jamais poderia ter imaginado. Ela havia se tornado uma palestrante reconhecida na comunidade, especializada em segurança digital para idosos e prevenção de golpes emocionais. Sua história emocionante havia se transformado em uma ferramenta educacional poderosa, ajudando centenas de pessoas a evitar situações similares. O programa que ela desenvolveu incluía não apenas aspectos de segurança, mas também elementos de empoderamento pessoal e construção de autoestima. Helena descobriu que muitas vítimas de golpes compartilhavam características similares: baixa autoestima, isolamento social e uma tendência a confiar rapidamente em estranhos que ofereciam atenção e carinho. Seu método abordava essas vulnerabilidades de forma compassiva e prática. Sua abordagem única chamou a atenção de organizações dedicadas à proteção de idosos. Helena foi convidada a colaborar com a polícia local, oferecendo treinamento para investigadores que lidavam com crimes contra pessoas maduras. Sua perspectiva como vítima que se tornou especialista proporcionava insights valiosos que complementavam o conhecimento técnico dos profissionais de segurança pública. O trabalho também trouxe reconhecimento inesperado. Helena recebeu prêmios de organizações comunitárias e foi entrevistada por veículos de comunicação interessados em sua história de transformação pessoal. Cada entrevista era uma oportunidade de alcançar mais pessoas com sua mensagem de precaução e empoderamento, expandindo o impacto de sua experiência inicial. Mais importante que o reconhecimento externo, no entanto,
foi a transformação interna que Helena experimentou. Ela havia descoberto um propósito que dava novo significado aos seus anos dourados. A experiência traumática com Eduardo, que poderia ter a deixado amargurada e desconfiada, havia se tornado o catalisador para uma das fases mais produtivas e satisfatórias de sua vida. Quando Helena olhava para trás, para aquela manhã em que decidiu experimentar o Tinder, ela sentia uma mistura complexa de emoções. Gratidão por ter escapado de uma situação que poderia ter sido muito pior. Orgulho pela forma como transformou a experiência em algo positivo. E uma profunda satisfação por ter encontrado uma maneira de ajudar outras pessoas. Aos 67 anos, ela havia descoberto que nunca era tarde demais para recomeçar. As lições aprendidas foram múltiplas e profundas. A primeira e mais óbvia era sobre segurança em relacionamentos online. A importância de verificar informações, encontrar-se em locais públicos e confiar nos instintos quando algo parecia errado. Mas havia lições mais sutis sobre autoconhecimento, sobre reconhecer e enfrentar a própria solidão, e sobre a diferença entre buscar companhia e buscar validação. Helena também aprendeu sobre a força que reside na vulnerabilidade compartilhada. Ao falar abertamente sobre sua experiência, ela descobriu que não estava sozinha em suas lutas e questionamentos. Muitas mulheres de sua idade enfrentavam desafios similares e havia poder e cura no ato de compartilhar essas experiências de forma honesta e sem vergonha. A experiência ensinou-lhe sobre resiliência, não como a capacidade de permanecer inalterada diante da adversidade, mas como a habilidade de crescer e se transformar através dela. Helena percebeu que a verdadeira força não estava em evitar situações difíceis, mas em aprender como navegar através delas e emergir mais sábia e mais compassiva. Sua mensagem para outras mulheres em situações similares tornou-se clara e consistente. Confiem em seus instintos, não tenham medo de pedir ajuda e lembrem-se de que qualquer experiência, por mais difícil que seja, pode se tornar uma fonte de força e sabedoria se abordada com a atitude certa. Hoje, Helena continua seu trabalho de educação e prevenção, mas também expandiu seus horizontes de outras maneiras. Ela escreveu um livro sobre sua experiência, detalhando não apenas os eventos específicos com Eduardo, mas também sua jornada de transformação pessoal. O livro se tornou um recurso valioso para profissionais que trabalham com idosos e para qualquer pessoa interessada em navegação segura no mundo dos relacionamentos online. Sua vida social também se transformou de maneiras inesperadas. Os relacionamentos que ela cultivou através de seu trabalho voluntário trouxeram conexões genuínas e duradouras. Helena descobriu que a busca por relacionamentos românticos, que havia motivado seu cadastro inicial no Tinder, havia dado lugar a algo ainda mais satisfatório. Uma rede de amizades baseada em propósito compartilhado e apoio mútuo. Ela ainda recebe convites para palestras e continua a trabalhar com vítimas de golpes. Mas agora também dedica tempo a outras paixões que havia negligenciado. Helena voltou a pintar, hobby que abandonara décadas atrás, e descobriu na arte uma nova forma de processar e expressar suas experiências. Suas pinturas frequentemente retratam temas de transformação, renovação e esperança. Quanto ao amor romântico, Helena mantém uma atitude aberta, mas cautelosa. Ela não descarta completamente a possibilidade de um relacionamento futuro, mas agora aborda essa possibilidade com muito mais sabedoria e autoconhecimento. Se acontecer,
será com alguém que ela conhecer através de canais mais tradicionais e seguros, sempre mantendo as lições aprendidas de sua experiência anterior. Se você está passando por desafios similares ou conhece alguém que possa se beneficiar desta história, compartilhe. Lembre-se, nunca é tarde demais para aprender, crescer e recomeçar. A idade traz sabedoria, mas também pode trazer vulnerabilidades. E reconhecer ambas é o primeiro passo para viver com plenitude e segurança em qualquer fase da vida.